Todos nosotros, creo, queremos participar, formar parte de la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia que Él estableció. A igreja que Ele mesmo estabeleceu. La iglesia que Él está edificando. A igreja que Ele mesmo está a edificar. La iglesia que Él va a tomar para la eternidad. Que Ele mesmo virá a tomar para toda a eternidade. La iglesia que Él quiere usar en este mundo. A igreja que Ele quer usar neste mundo. Como testimonio suyo. Como o seu testemunho. Nosotros queremos formar parte de esa iglesia. Nós queremos formar parte dessa igreja. Y estamos en ese proceso. E estamos nesse processo. De ser transformados, de ser injertados en la iglesia verdadera de Cristo. Estamos nesse processo de sermos transformados, de ser injertados na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Aún estamos en construcción. Estamos ainda em construção. Pero Él ve nuestro corazón, nuestro anhelo. Mas Ele vê o nosso desejo, Ele vê o nosso coração. De que queremos ser parte de esta iglesia que Él fundó. De que queremos ser parte dessa igreja que Ele mesmo fundou. Somos embajadores de Cristo. Somos envases de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo es la embajada de la verdad. A verdadeira igreja de Cristo é a embaixada da verdade. Embajadora de Cristo. Embaixada que é embaixadora de Cristo. Porque Él es la verdad. Porque Ele é a verdade. Toda la verdad. Toda a verdade. Y nada más que la verdad. E nada mais que a verdade. 1 Timoteo 3, 14 a 16. Dice que debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia. Devemos de aprender a conduzir-nos na casa de Deus, que é a igreja. Perdão, colaram-me o texto errado. Nosotros somos casa de Dios, templo Nós del somos Espíritu a casa Santo. de Deus. Y la iglesia de Cristo es su casa. E a igreja de Deus é a sua casa. Y es la columna vertebral y baluarte de la verdad. E é a coluna vertebral, o baluarte da verdade. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Se Cristo é a cabeça da igreja, la iglesia es su cuerpo, a igreja é o seu corpo, la iglesia tiene la columna como nuestro cuerpo, a igreja tem a coluna como o nosso corpo, que manifiesta la verdad de Cristo. que manifesta a verdade de Cristo. Ustedes saben que los castillos españoles y portugueses Vocês sabem que os castelos, tanto os espanhóis como os portugueses, forman baluartes. formam baluartes. Un baluarte es una parte de las murallas que se mete hacia afuera para poder ver bien lo que hay delante de la muralla abajo. Baluarte é uma parte da muralha que se põe para fora do linear da muralha para que se possa ver bem para além. No solamente para ver de lejos, sino para ver debajo. Não somente para ver mais longe, mas também para ver aquilo que está abaixo. Todo lo que se ha podido aproximar a la muralla. Tudo aquilo que se pode aproximar até à muralha. Todo aquello que puede contaminar el pueblo de Dios. Tudo aquilo que pode contaminar o povo de Deus. Todo aquello que puede poner en peligro el pueblo de Dios. Tudo aquilo que pode pôr em perigo o povo de Deus. Y eso es la iglesia, tiene que saber velar, ser una atalaya de la verdad eterna. E essa é a igreja que deve estar sempre a velar para ser uma atalaia da verdade eterna. La verdadera iglesia de Jesucristo está siempre velando por la sana doctrina. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que está sempre a velar pela verdadeira e sã doutrina. Que no entre ninguna vieja levadura en el pan de la palabra de Dios. Que não deixe entrar nenhuma velha levedura no verdadeiro maná, pão de Deus. Siempre fiel a la verdad, a toda la verdad y a nada más que la verdad. Sempre fiel à verdade, a toda a verdade e a nada mais que a verdade. La iglesia verdadera de Cristo no puede escoger una parte de la verdad y dejar otra sin comerla. A verdadeira igreja de Cristo não pode tomar uma parte da verdade e deixar a outra parte da verdade sem comê-la. Estamos en la Pascua y había que comer todo el cordero Estamos para na que Páscoa. la muerte no alcanzara al primogénito. E na Páscoa devia-se comer todo o cordeiro para que o anjo da morte não tocasse o primogênito. Así que tenemos que comer toda la verdad revelada por Jesucristo Assim que temos que comer toda a verdade que é revelada por Jesus y Cristo guardarla en nuestro corazón e guardá-la no nosso coração y velar para que los demás la coman.
e velar de forma que os demais também a possam comer, para que no pierdan la primogenitura. para que não percam a progenitura, Porque el ángel de la muerte vino a matar todos los primogénitos de Egipto. porque o anjo da morte veio a matar todos os primogénitos de Egipto. Y nosotros heredaremos con Cristo, que es el primogénito, si mantenemos esa primogenitura. E nós herdaremos com Cristo se mantemos essa primogenitura. Tenemos que ser verdaderamente fieles a toda la verdad. Temos que ser verdadeiramente fiéis a toda a verdade. Y muchas veces los sentimientos, los compromisos, el humanismo nos lleva a echar agua al vino. Muitas vezes os sentimentos, o humanismo leva-nos a querer deitar água no vinho, Sobre todo en este tiempo en el que ser fiel a toda la verdad, ser radical es como un fanatismo horrible. ainda mais nestes tempos em como ser fiel a toda a verdade parece levar-nos a ser fanáticos, parece que é horrível. Pero es mejor que nos llamen fundamentalistas y fanáticos que no separarnos de la verdad. Mas é melhor que nos chamem fanáticos do que separarmos-nos da verdade. No podemos mezclar el oro con la chatarra. Não podemos misturar o ouro com o pechisbeque. No podemos aceptar verdades a medias. Não podemos aceitar as verdades a meias. La gran lucha de la iglesia de hoy es evitar que el humanismo penetre en la iglesia. A grande luta da igreja de hoje em dia é evitar de que o humanismo penetre na igreja. Por eso tenemos que mantenernos en esa vela constante, velad y orad. Por isso devemos manter-nos nessa vela constante, velar e orar. Y así, en esa firmeza, seremos libres, porque la verdad nos hace libres. E assim, nessa firmeza, seremos livres, porque a verdade faz-nos livres. La esclavitud no llega de golpe, A escravidão leva-nos a... no llega de golpe. Não chega a nós assim Empieza uno poco a poco a abrirle la puerta a la mentira. A escravidão não chega assim subitamente. Nós começamos a abrir a porta pouco a pouco. Y cuando nos damos cuenta, estamos completamente misturados con el mundo. E de repente, quando nós vemos, estamos totalmente misturados com este mundo. Hemos visto a muchos así, Vimos já a muitos dessa que forma, han caído en ese humanismo cristiano que caíram nesse humanismo cristão. y al final apostataron de la fe en la verdad. E ao final terminaram por cair na apostasia da fé e da verdade. Y esta es la gran lucha del final de los tiempos. E isso é a luta do final dos tempos. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? ¿Fe en qué? En la verdad, en su palabra. Fé em quê? Fé na verdade, na sua palavra. Y fe en Él. E fé nele. Eso es lo que tiene que mantener vivo la iglesia como baluarte, estandarte de Cristo en el mundo. Isso é aquilo que tem que manter viva a igreja como um baluarte, um estandarte neste mundo. La iglesia de Jesucristo no es una religión. A igreja de Jesus Cristo não é uma religião. La iglesia de Jesucristo es la portadora de la revelación de Dios. A igreja de Jesus Cristo é a portadora da revelação de Deus. Es la que continúa con el ministerio de Cristo en la tierra. É aquela que continua o ministério de Jesus Cristo nesta terra. Él nos dejó su ministerio y se sentó a la diestra del Padre. Ele deixou-nos o seu ministério e sentou-se à direita do Pai Y nos ha enviado otro consolador. e enviou-nos outro, o Nos Consolador. envió al Espíritu Santo Enviou-nos o seu Espírito Santo para seguir revelándonos todas las cosas del Padre, para que nos seguisse a revelar todas as coisas do Pai, para seguir revelándonos a Cristo, para seguir a revelar-nos a Cristo, para que le conozcamos más y más cada día, para que a cada dia o possamos conhecer mais e mais, para que tengamos la inspiración constante de los avisos de la sabiduría de Dios. para que continuamente tenhamos os avisos da sabedoria de Deus. Es por eso que la iglesia verdadera de Cristo vive, anda y respira en el Espíritu Santo. É por isso que a igreja de Deus vive, anda e respira no Espírito Santo de Deus. Y no se conforma a normas religiosas, a ritos, a tradiciones, de ninguna manera, sino que vive la firmeza de la verdad y la inspiración del E Espíritu não se Santo. conforma a ritos, a tradições, senão que siga firmemente arraigada ao Espírito Santo e à sua revelação.
Es la combinación de la verdad inamovible y también de la inspiración, que es como la improvisación que nos da el Espíritu Santo. É a combinação de estar firmemente arraigados à verdade e a inspiração que vem da revelação do Espírito Santo de Deus. Muchas personas que quieren ser fieles a la verdad se hacen tan estáticos que no tienen la improvisación diaria de la inspiración del Espíritu Muitas Santo. pessoas querem ser fiéis à verdade de Deus, tornam-se como que estáticas e não estão abertos à improvisação diária do Espírito Santo de Deus. Y la iglesia verdadera de Jesucristo es una revolución constante de Dios, A Igreja verdadeira de Jesus Cristo é uma revelação constante do Espírito que Santo de Deus, manifiesta un cambio constante en dentro y fuera, que manifesta uma transformação constante dentro e fora, que produce explosiones de crecimiento, que produz explosões de crescimento, que se expande como el universo, que continuamente se expande como o universo, que crea nuevas estrellas como el que universo. cria novas estrelas tal como o universo. Porque nosotros como siervos de Dios estamos simbolizados en las estrellas. Nós, como servos de Deus, estamos simbolizados nas estrelas Somos luminares de este mundo. como luz deste mundo. Y las estrellas simbolizan mensajes, son mensajeras. E as estrelas simbolizam mensagens, são mensageiras. Son las que guían a los barcos en los océanos. São aquelas que conduzem os barcos pelos oceanos. Y así nosotros tenemos que ser la luz de Cristo que guiamos a los que andan en tinieblas en este mundo. Assim nós temos que ser a luz de Cristo que conduzimos aqueles que andam em trevas no meio deste mundo. No es una religión, sino una revelación que se expande, que crece y crece cada día. Não é uma religião, senão que é uma revelação que cresce e se expande a cada dia. Hay muchas personas que se acomodan a las verdades escritas Há muitas pessoas que se acomodam às verdades escritas y no tienen esa experiencia de la explosión diaria de la comunión con Dios. e não têm a experiência dessa explosão diária da comunhão com Deus. Pablo decía en Gálatas 1, 11 y 12, Paulo dizia aos Gálatas no capítulo 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. conozco muchos cristianos que han recibido el evangelio según los hombres Conheço muitos cristãos que receberam o evangelho segundo os homens y se hacen imitadores de los hombres e fazem-se imitadores dos homens. e incluso pues adquieren las manías o las maneras, las formas de esos maestros que tienen. Inclusive chegam a adquirir as manias e muitas vezes as formas desses seus mestres. Es bueno que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. É bom que possamos dizer, tal como Paulo disse, sede imitadores de mim, tal como sou eu de Cristo. En definitiva estamos diciendo, sed imitadores de Cristo como yo soy imitador de Cristo. Em definitiva, estava a dizer, sede imitadores de mim da mesma forma como eu imito a Cristo. Pero he visto algunos hombres ministros que han querido imitarme humanamente. E já vi alguns servos de Deus que me quiseram imitar humanamente, Que quieren vivir con mi fe o con mi revelación de que Dios. querem viver com a minha fé, com a minha revelação de Deus, Y han fracasado. e fracassaram. Mi fe no te vale a ti ni la tuya me vale a mí. E diz, a tua vale-me a mim e a minha vale-me a ti, mas Nosotros como ministros de Dios tenemos que llevar a las almas a que tengan esa comunión íntima con nós, Jesucristo. como ministros de Cristo, temos que levar as almas a que elas tenham essa comunhão íntima com Jesus Cristo. Y así cuando nosotros no estamos, ellos siguen teniendo la luz 24 horas al día. E assim, quando não estamos, elas continuam a ter essa luz durante 24 horas ao Porque dia. los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque os verdadeiros servos de Deus são guiados pelo Espírito Eso de dice la Deus. epístola de Romanos. Isso diz a Epístola dos Romanos. Así que os desafío, os exhorto a que busquéis cada día que el Señor os hable Assim que por eu vos medio de su desafio Espíritu. e vos peço que buscais ao Senhor a que cada dia vos fale. Y si no os habla, no si que no- os enfadéis, pero casi. E se não vos fala, não vos zangueis, mas quase. Pero casi.
quase. Es decir, gritar y decir, pero ¿por qué no me hablas, É Dios? por dizer, pois, gritar em oração e dizer, mas porquê não me falas, meu ¿Por qué no Deus? me dices algo? Porquê é que não me dizes alguma A mí coisa? personalmente, Diz-me alguma coisa a mim, pessoalmente. como uno de tus hijos que soy, Eu sou dos teus filhos. hablas a otros hijos y a mí no me hablas. Falas a outros dos teus filhos e a mim não me falas. Perdóname lo que te haya ofendido, pero no dejes de hablarme, porque si no, Perdoa-me se no te tengo ofendi, fe. mas não me deixes de falar, senão não tenho fé. A veces me vienen esos ataques Muitas das vezes vem-me esse tipo de ataques, de enfrentarme con Dios. de ter que me enfrentar com Deus. Sí, esa es la lucha con Dios. Sim, essa é a luta com Deus. Así luchaba Jacob. Assim lutou Jacó. En Peniel, no te dejaré hasta que no me Em bendigas. Peniel ele lutou, não te deixarei até que me abençoes. Queridos hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo es la familia eterna de Dios. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a família eterna de Deus. Pero si tú no tienes en tu espíritu el testimonio del Espíritu Santo, Mas tu não tens no teu espírito o testemunho do Espírito Santo de que eres un hijo de de Dios que és filho de y Deus, que puedes decir, Abba Padre. que pode dizer, fala Pai, Sí, que puedes decir constantemente, papá, papá. Incluso cuando hemos metido la pata, podemos decir, papá, perdóname. que não podes dizer constantemente, fala Pai, mesmo quando erras e cometes pecados, dizer, perdoa-me Pai, fala-me Pai. Porque esa relación paterno-filial no se mantiene porque seamos perfectos, sino se mantiene por el amor de Dios. Porque essa relação paterno-filial não se mantém porque sejamos perfeitos, mas mantém-se sim pelo amor de Deus. Primeramente, si no tienes esa relación con el Padre, no formas parte de la familia eterna de Dios y no eres parte de la iglesia de Cristo. Porque se não tens essa relação paterno-filial com o Pai, então não formas parte da igreja de Cristo. Te olvidas que Jesucristo vino a darnos un Padre que no teníamos. Esqueces-te então de que Jesus Cristo veio a dar-nos o Pai de que nós não tínhamos. Todos éramos huérfanos. Todos estávamos órfãos. Aunque hubieras tenido el mejor Padre humano de este mundo, Mesmo que tivesses tido o melhor Pai humano deste mundo, sin embargo, siempre habrás tenido un vacío en tu no corazón. entanto, sempre terás encontrado vazio no teu coração. Por eso la iglesia verdadera de Jesucristo es la familia eterna de Dios. Por isso a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a família eterna de Deus. Un padre con muchos hijos Pai com muitos y filhos, todos discípulos del primogénito. todos discípulos do primogênito. Pero para ser parte de esa familia Mas para ser parte dessa família, hay que experimentar el nuevo nacimiento. há que experimentar o novo nascimento. Hay que experimentar que la espada de la palabra de Dios se te clave en el corazón Há que experimentar e permitir que a espada da palavra de Deus penetre no nosso coração y te circuncide el corazón. e circuncide o nosso coração. Que corte el prepucio del egoísmo, del orgullo, de la soberbia del Corte o corazón. prepúcio do egoísmo, da soberba que existe no nosso coração. Está bien claro que a Nicodemo, que era un buen religioso, le dijo, si no nacieres de nuevo. Está bem claro que aquilo que Jesus Cristo disse a Nicodemos, que era bom religioso daquele tempo, se não nasceres de novo, No verás el reino de Dios. não verás o reino de Deus. La verdadera iglesia de Jesucristo A verdadeira igreja de Jesus Cristo está formada por hijos de Dios, está formada por filhos de Deus, verdaderos hijos de Dios, verdadeiros filhos de Deus, verdaderos discípulos. verdadeiros discípulos. Porque si somos hijos de Dios y trabajamos para el mundo y para el diablo, no somos verdaderos hijos. Porque somos filhos de Deus e, no entanto, trabalhamos para o mundo, para o diabo, então é que não somos verdadeiros filhos de Así Deus. que la iglesia verdadera de Cristo está formada por discípulos, A verdadeira igreja de Cristo está formada por os seus discípulos, no por creyentes. não por crentes. Porque los demonios también son creyentes y tiemblan. Porque os demónios também creem e tremem. Y Jesucristo mandó a hacer creyentes. Jesus Cristo, crees que mandou fazer crentes? Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las Ele mandou naciones. que fôssemos por todo o mundo e fizéssemos discípulos a todas as Y es nações. un dolor ver a millones y millones de creyentes que van los domingos al culto, pero no quieren ser discípulos de Cristo. Mas vemos a cada dia que há milhões de crentes que vão todos os domingos ao culto, mas no entanto não querem ser discípulos. Porque realmente no quieren sujetarse a la voluntad de Dios
todos los días de su vida. Porque realmente eles não querem sujeitar-se à vontade de Deus todos os dias da Porque sua vida. realmente no quieren negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo cada Porque día. realmente não querem negar-se a si mesmos e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Y la verdadera iglesia de Jesucristo no está compuesta de esquizofrénicos que tienen dos voluntades. E a verdadeira Igreja de Jesus Cristo não está composta por esquizofrénicos de que têm duas vontades, Que tienen dos personalidades. não têm duas La personalidades. verdadera iglesia de Jesucristo está formada por hijos de Dios que son crísticos, A verdadeira Igreja de Jesus Cristo está formada por filhos de Deus que são crísticos. que dicen cada día, ya no vivo yo, mas Cristo vive Dizem en todos os mí. dias que já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Está formada por hijos obedientes al Padre, como Él. Está formada por filhos que são obedientes ao Pai, tal como foi Jesus Cristo. Ahí vienen y le traen un mensaje a Jesucristo. Há dia no qual trazem uma mensagem a Jesus Él Cristo. estaba con sus discípulos, hablándoles. Ele estava com os seus discípulos a falar-lhes Y vienen y le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos están ahí, te esperan. e dizem-lhe: Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí à tua espera. Y Jesucristo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? E Jesus Cristo respondeu-lhes: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Estos son mi madre y mis hermanos. Estes são a minha mãe e os meus irmãos. Señalando a sus discípulos. A apontar para os seus discípulos. Porque sus propios hermanastros no creían en Él. Porque aqueles seus próprios irmãos não criam neles. Iban a la sinagoga, celebraban los cultos religiosos de la verdadera religión, eran creyentes, pero no eran seguidores de Jesús. Eles iam à sinagoga a celebrar os diversos cultos, mas eles não acreditavam em Jesus. Cuando el Señor nos da el nuevo nacimiento, ya queremos seguir a Cristo todo el tiempo. Quando o Senhor nos dá o verdadeiro novo nascimento, já queremos seguir a Cristo a todo o tempo. Y no nos interesa nada más en este Não mundo. nos interessa já mais nada deste mundo. Claro que seguimos cometiendo errores, É claro que poderemos continuar a seguir a cometer erros, pero tenemos al Padre que nos limpia, nos perdona y la sangre de Cristo nos limpia. mas logo temos ao Pai que nos perdoa e a sangue de Cristo que nos Y el limpa. Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de no seguir pecando. E o Espírito Santo que põe em nós o desejo de não se continuar a pecar. Así que ¿quiénes son padre, madre? ¿Quiénes son madre y hermanos de Jesucristo? É assim que quem são a mãe e os irmãos de Jesus Cristo? ¿Quiénes son esa familia de Dios? Quem é essa família de Deus? Solo los discípulos. Todos os discípulos. Miren que les digo. Es una sorpresa terrible la que tendrán muchos creyentes evangélicos. Vai ser uma surpresa terrível que vão ter muitos crentes evangélicos Que creen que pueden ir al cielo simplemente con practicar la religión evangélica. que creem que simplesmente com praticar a religião evangélica vão chegar ao céu. Y sin embargo viven en sus propios pensamientos, en sus caminos, en sus planes y amando el mundo y el dinero. E, no entanto, vivem nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios planos e amando ao mundo e ao dinheiro. Y el Señor les dirá, apartaos de mí que nunca os conocí. E o Senhor lhes dirá: Apartai-vos de mim, fazedores de maldade, porque eu nunca vos conheci. Y ellos dirán, pero si hemos predicado en tu nombre, Mas eles dirão: Mas Senhor, mas nós pregamos no teu nome. si hemos echado demonios en tu nombre, Senhor, expulsamos demónios no teu nome. nunca os conocí. E o Senhor dirá: Nunca vos conheci. No fuisteis amor con mi amor. Não fostes amor com o meu amor. No tuvisteis comunión verdadera, coinonía, intimidad conmigo. Não tivesteis comunhão, coinonia, intimidade comigo. De verdad nos rendisteis a mi voluntad. Na realidade não vos rendesteis à minha vontade. Porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque somente a Deus adorarás e somente Y a Ele un padre servirás. tenía dos hijos. E havia pai que tinha 2 filhos. Así predicaba Jesucristo y le dijo a un hijo, hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Assim pregava Jesus Cristo e dizia a esse pai: Meu filho vai trabalhar a minha vinha. Y él dijo, Y él no dice- voy, pero luego arrepentido fue. E esse filho disse: Não vou, mas logo arrependeu-se e foi. Y le dijo al otro hijo el mismo mensaje. E essa mensagem ela disse então ao outro filho: Hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Meu filho vai trabalhar a minha vinha. Y él dijo, sí, voy, pero luego no fue. E esse filho disse: Sim, eu vou, mas no entanto não foi. ¿Cuál es el verdadero hijo? Pregunta Jesucristo. Qual é então o verdadeiro filho? Y Perguntou estamos Jesus Cristo. hablando de la verdadera iglesia de Cristo formada por verdaderos hijos de Estamos a Dios. falar da verdadeira igreja de Jesus Cristo, formada por verdadeiros filhos de Deus. ¿Cómo pueden conformarse
millones de personas ¿Cómo a practicar una religión después de lo que Cristo ha hecho por Como nosotros? podem conformar-se milhões de pessoas a praticarem uma religião depois daquilo que Cristo fez por nós? ¿Qué es lo que hizo por ti y por mí? O que é que Jesus Cristo fez por ti e por mim? No escatimó nada. Ele não escatimou absolutamente Y nada. nosotros le vamos a escatimar el poco tiempo que tenemos en este mundo. E nós vamos reter dele alguma coisa, algum tempo que temos neste mundo? La gran tragedia de la iglesia de Jesucristo es que tiene pocos obreros. A grande tragédia da Igreja de Jesus Cristo é que tem poucos obreiros. Muchos son los llamados, Muitos são aqueles que são chamados, pero pocos los escogidos. mas poucos os escolhidos. Hay pocos que se dejan escoger, apartar del mundo, separar para ser consagrados como hijos de Dios al Padre. Há poucos que se deixam escolher, separar para ser consagrados como filhos ao Pai. Queridos hermanos, Meus queridos irmãos, la iglesia verdadera a Igreja verdadeira busca vivir en santidad, procura viver sempre em santidade. anhela ser santa, Deseja ser santa, porque ese anhelo lo produce el Señor en ella. porque esse desejo é o Senhor que o produz nela. Porque Jesucristo quiere santificar su iglesia para desposarse con ella. Porque Jesus Cristo quer santificar a sua igreja para que então possa desposar-se com ela. Efesios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irreprensible. Eso es lo que quiere el Señor que sea su iglesia. Santa e irrepreensível, Sin mancha ni arruga. sem mancha nem ruga. Cuando te manchas, pues echas a lavar la camisa, Quando tu te manchas, então tratas de limpar a tua la camisa. ropa. Cuando te manchas el cuerpo, te lavas. Quando manchas o teu corpo, então automaticamente lavas-te. ¿Cómo no lavarnos el alma cuando se mancha? Então, como não vamos lavar a nossa alma quando a manchamos? ¿Qué es más importante, el alma o el cuerpo o la camisa? O que é mais importante? A alma, o corpo ou a camisa? Ese es el anhelo que debe de tener la iglesia verdadera, estar limpio. Y si ha tenido un error, un descuido, una imprudencia y se ha manchado, lavarse. Esse é o desejo que devia existir na igreja verdadeira. Se cometeu um erro, um pecado, uma falta, era de lavar-se. E se cometeu, arrepender-se e lavar-se. Y después tener más prudencia y más atención y cuidado para no volver a mancharse. Depois ter mais prudência e mais atenção para que não volte a cometer o mesmo erro e manchar-se outra vez. La iglesia verdadera, A igreja verdadeira por tanto, está edificada en el temor de Dios. está, portanto, edificada no temor de Deus. Porque es el respeto a Dios el que nos lleva a no querer ofenderle, a no querer mancharnos. Porque é o respeito a Deus que leva a não querer ofender-lhe, a que não nos manchemos. Es el amor a Dios y el respeto a Dios lo que nos lleva a agradarle y a no querer ofenderle con manchas, con pecados. É esse amor, esse respeito a Deus que leva a não querer manchar-nos, a não querer ofender-lhe. Así era la iglesia primitiva. Assim era a igreja primitiva. Y en esa manifestación, E nessa mesma manifestação, para que la iglesia se mantuviera en el temor de Dios, para que a igreja se mantivesse nesse temor de Deus, Dios hacía cosas tremendas como que la situación de Ananías y Zafira, que cayeron muertos. Deus fazia coisas tremendas, tal como aquela situação que passou com Ananias e Safira, que caíram mortos. Y dice que como consecuencia de esa justicia de Dios, ese juicio de Dios, vino un gran temor a la iglesia. E diz que como consequência dessa justiça, desse juízo de Deus, sobreveio um grande temor sobre a igreja. Y yo me preocupa ver cómo muchas personas ven el juicio de Dios en otros y no se renuevan en el temor de Dios. E a mim preocupa-me ver como muitas pessoas veem a mão de Deus, a justiça de Deus sobre a vida de outras pessoas e não se renovam no temor de Deus. Incluso algunos que experimentan el juicio de Dios por su
negligencia, su irresponsabilidad o su carnalidad, no cambian de actitud. E mesmo muitos que experimentam na sua própria vida por negligência a mão de Deus, o juízo de Deus, e não transformam a sua atitude. Esas personas, ¿será que ya no están formando parte de la iglesia de Cristo? Pergunto-me, será que essas pessoas já não estão a formar parte da verdadeira igreja de Jesus Hechos Cristo? 9:31. Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. Así crecía y crecía, se multiplicaba, Assim a igreja Se crescia, expandia. crescia, expandia-se e multiplicava. edificándose en el temor de Dios y por el Espíritu Santo, Edificava-se no temor de Deus e no Espírito Santo. andando, caminando sobre la marcha, pero con temor y temblor. Caminhava e andava, mas com temor. Sí, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, dice un proverbio. Diz um provérbio, quando vejas as barbas do teu vizinho de remolho, quando vejas as barbas do teu vizinho Pelar, cortar, cortar, põe as tuas de remolho. pon las tuyas a mojar, Perdón. que a lo mejor luego vas tú. Põe as tuas de remolho. Quando vejas as do teu vizinho a ser cortadas, põe as tuas de remolho. Hermanos queridos, Meus queridos irmãos, esta es la iglesia que Cristo quiere, fortalecida por el Espíritu Santo. esta é a igreja que Cristo quer, a verdadeira igreja de Cristo, fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Es una iglesia que es sufridora, Uma igreja que sofre, uma igreja sofredora. porque no cabe duda que vivir rendido a Cristo, negándonos a nosotros mismos, es un sufrimiento continuo. Porque não cabe dúvida que viver rendido a Jesus Cristo é continuamente à sua vontade, é um sofrimento. La carne sufre. Negar-nos a nós mesmos faz com que a nossa carne sofra. Y por eso Pablo decía, castigo mi cuerpo, castigo mi carne. Por isso Paulo dizia, eu castigo o meu corpo, eu ponho a minha carne por servidão. Y es un sufrimiento decirle no a tu mujer, É um sofrimento ter que dizer que não à tua mulher, porque Dios te dice que digas no. porque Deus diz-te que deves dizer que não. Y los sentimientos, ¿cómo le voy a decir no a mi E mujer? os sentimentos dizem, não, mas como é que eu vou dizer Y que es não un à minha sufrimiento mulher? decirle a tus hijos no, 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 no. E é um sofrimento ter que dizer aos teus filhos, não, 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 não. Por su bien. Mas é por seu bem. Porque eso es lo que dice Dios, no. Por isso é aquilo que diz Deus, tens que dizer que não. Porque la vida en santidad es sí o no. Porque a vida em santidade é sim ou não. Y no hay más. E não há mais. Todo lo que pase de ahí no está bien. Porque tudo aquilo que passe do sim ou não está bem. Jesucristo lo dijo, sea vuestro decir sí, sí, no, no. Jesus Cristo disse que o vosso dizer seja sim, sim ou não, não. Sí a Cristo. Sim a Cristo. Sí a su palabra. Sim. Sí a su voluntad. Sim à sua vontade. Sí a la verdad. Sim à verdade. No a la carne. Não à carne. No al mundo. Não ao mundo. No a nuestro corazón. Não ao nosso A nuestros pensamientos. Não aos nossos pensamentos. No a la familia carnal. Não à família carnal. Solamente sí a la voluntad de Dios. Somente sim à vontade de Deus. Y eso es muy doloroso. E isso é muito doloroso. Y encima en esa radicalidad, además en esa forma radical de vivir, E ainda por cima, nessa forma radical de viver, se multiplican los sufrimientos. multiplicam-se os sofrimentos. Vienen los abuelos, Vêm então os avós, vienen los tíos vêm os tios y familiares. e todos os Qué demais familiares. exagerado es este hombre. E dizem, que exagerado Cómo este homem. tortura, cómo tortura, Como tortura, martiriza, como martiriza, cómo les impide que disfruten sus hijos. como lhes impede que possam desfrutar dos seus filhos. Porque ellos no entienden, Porque eles não entendem. no entienden que por su manera de ser Não entendem que pela sua forma de ser, hicieron de nosotros, colaboraron en que nosotros fuéramos unos desgraciados. colaboraram para que nós fôssemos, noutro tempo, uns desgraçados. No les vamos a culpar de todo a ellos, É lógico que não vamos culpar-lhes de tudo a eles. pero Mas, no entanto, con su humanismo,
com o seu humanismo, con su sentimentalismo, com o seu con su sentimentalismo, complacencia, com a sua complacência, pues nos fastidiaron bien, nos fizeram-nos hicieron mucho daño, muito mal, porque nos educaron mal. porque providenciaram-nos uma La incorreta iglesia educação. verdadera es sufridora A igreja verdadeira é sofredora. y el hombre natural no quiere sufrir por nada ni por nadie. E o homem natural não quer sofrer por nada nem por ninguém. Pero la iglesia que ama como Dios ama, ama con amor sufrido. Mas a igreja que ama como Deus ama, ama com um amor sofrido. Y tiene que sufrir la oposición del mundo. E tem que sofrer a oposição deste mundo. En lugar de recibir el aplauso, tiene que sufrir el escupitajo, la calumnia, el insulto y el desprecio. Em vez de receber os aplausos, recebe a rejeição, as calúnias e todo o tipo de oposições deste mundo. Ahora en estos últimos meses hemos tenido oposiciones en prensa, en radio, hasta en la televisión. Agora, nestes últimos meses, sofremos todo o tipo de oposições em Espanha através da prensa, através dos meios da rádio e até mesmo da televisão. Por la construcción de un edificio en Zaragoza, Pela construção do edifício que estamos a fazer em Zaragoza. que no quieren de ninguna manera que pongamos ahí el ministerio de remar. Que não querem os vizinhos que façamos de nenhuma maneira aquele edifício do Ministério Remar. Y he visto cómo ha afectado a algunas personas, a algunos pastores. E vi como afetou algumas pessoas, nomeadamente alguns dos pastores. Y si uno se olvida de que para eso nos ha llamado Cristo, para sufrir con Él, E se nos esquecemos que para isso nos chamou Cristo, para que sofrêssemos com Ele, y si uno no guarda su corazón en el aceite de Dios, se não guardamos o nosso coração no óleo de Deus, nos puede entrar orgullo herido, amargura y nos puede entrar tristeza, que nos pudre el alma. entrar tristeza, orgulho ferido e tantos outros sentimentos conturbados. Pero si aceptamos el bendito valor del sufrimiento por Cristo, Mas se aceitamos o abençoado sofrimento por amor a Cristo, es terrible como sufren los hombres por causa del pecado. é horrível ver como os homens sofrem por causa do pecado. Las consecuencias tan terribles en su cuerpo, en su alma, en su familia. É tão terrível ver as consequências que sofrem no seu corpo, na sua alma e na sua família. Esos sufrimientos no son positivos. Esses sofrimentos não são positivos. Pero sufrir por injusticias por causa de Cristo es una honra. Mas sofrer por injustiças por causa de Cristo é uma honra. Es un privilegio. É privilégio. Eso es realmente ser parte de la iglesia verdadera. Isso é realmente fazer parte da igreja verdadeira. Porque la iglesia verdadera siempre, siempre fue perseguida. Porque a igreja verdadeira sempre e desde sempre foi Y perseguida. los verdaderos miembros de la iglesia de verdadera son E perseguidos. os verdadeiros membros da igreja verdadeira são perseguidos. Y tenemos que contar con eso. E devemos sempre contar com essa constante. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, Porque a vós vos foi concedido por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, não somente o crer nele, sino también que padezcáis por Él. mas também o padecer por ele. Nos es concedido. Nos foi concedido. Ay, amigo, toma nota de esto. Toma bem nota disto. Cuando suframos por una injusticia Quando soframos por uma injustiça, por causa de Cristo, por causa de Cristo, es un privilegio, una concesión de Dios. é privilégio, é uma concessão Es de Deus. una honra especial. É uma especial honra. Bienaventurados sois cuando os persigan, Bem-aventurados sois quando sois perseguidos, cuando os maldigan, quando os amaldiçoem, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, quando digam toda a classe de mal contra vós, mentindo, por causa del nombre de Cristo. por causa do nome de Cristo. Gozaos y alegraos, Gozai-vos e alegrai-vos, porque grande galardón tenéis en el reino de los cielos. porque grande galardão tendes no reino dos céus. Porque eso mismo hicieron con los profetas antes que a vosotros. Porque isso mesmo fizeram com os profetas antes de nós. Esa es la iglesia verdadera.
Essa é a igreja verdadeira. La iglesia verdadera es la reina del reino de Dios, A igreja verdadeira é a rainha do reino de Deus, que gobierna en este mundo con la corona de espinas, que governa neste mundo com a coroa de espinhos, para recibir al vencer la corona de oro del reino eterno. para receber ao vencer a coroa de ouro do reino eterno. Igual que Jesucristo venció Da mesma forma que Jesus Cristo venceu y fue coronado como Rey de Reyes e foi coroado como Rei de Reis y recibió toda potestad del Padre, e recebeu toda a autoridade do Pai, así la iglesia verdadera assim também a igreja verdadeira reinará con Cristo como su reina. reinará com Cristo como a sua rainha. Apocalipsis 3:21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Pero hay que vencer. Mas há que vencer. ¿A quién hay que vencer? A quem há que vencer? Primero a este que tenemos dentro, Primeiramente a este que nós temos dentro, nuestro ego, ao nosso ego. que es nuestro peor enemigo. É o nosso pior inimigo. Después al diablo, E depois ao diabo, a todos sus demonios mentirosos, a todos os demónios que nos mentirosos tientan de mil maneras. que nos tentam de milhares de maneiras. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Y al mundo hay que vencerlo E ao mundo também há que vencê-lo. con todo el escaparate que Con nos to- ofrece para con- que codiciemos. Com todas essas montras que nos oferece para que nós as cobicemos. Esa es la victoria que hemos de tener cada día, Essa é a vitória que devemos conquistar a cada dia. porque el que persevera hasta el fin será salvo. Porque aquele que persevera até ao fim, esse será salvo. Nos sentaremos con él como reina. E sentaremos-nos como ele para reinar. Apocalipsis 2, 26 y 27. Ao que vencer e ao que guarda as minhas obras até ao fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Solo a los vencedores. Somente aos vencedores. Hay muchos que quedan derrotados en el camino, Há muitos que ficam pelo caminho derrotados. y para vencer hay que estar viviendo en valentía, en el valor de la fe cada día. E para vencer há que viver com valentia no valor da fé a cada dia. Hoy hay que ser muy valiente para ser una atalaya en el pueblo de Dios. Hoje temos que ser muito valentes para ser um atalaia no povo de Deus. Yo veo cómo nos están influyendo para que suavicemos el mensaje. Eu vejo como estão a tentar influenciar para que tornemos a mensagem cada vez mais suave. Yo veo al lobby gay como está presionándonos constantemente para que no se nos ocurra hablar mal de la homosexualidad. Eu vejo o lobby gay como nos está a influenciar para que não falemos mal ou contra a homossexualidade. Y veo a muchos de nuestros siervos que incluso están suavizando cada vez más el mensaje. E vejo a muitos dos nossos servos como estão cada vez mais a suavizar a mensagem. Y la tentación me viene a mí también, E a tentação também chega até mim, para no tener complicaciones, para não ter complicações, para no tener problemas. para não ter problemas. Porque claro, enseguida vienen, reaccionan como fieras. Porque é lógico que logo de seguida reacionam como feras. Y entonces podemos ir apagando la vela, la luz. É assim que podemos começar a apagar a vela, começar a apagar a luz. Y acabar en tinieblas, acabar en tibieza. E terminar num estado de mornez. La iglesia verdadera de Jesucristo A igreja verdadeira de Jesus Cristo, es el pueblo santo apartado para Dios, esse povo santo separado para Deus, con la nueva ciudadanía. com uma nova cidadania. Ya no son ciudadanos de Portugal ni de España. Já não são cidadãos nem de Portugal nem de Espanha. Los que formamos parte de la iglesia verdadera tenemos una nueva ciudadanía. Aqueles que formamos parte dessa igreja já temos uma nova cidadania. La ciudadanía del reino de los cielos. A cidadania do reino dos Una céus. ciudadanía celestial. Uma cidadania celestial. Claro que seguimos amando Portugal, España y todos los países.
Claro que continuamos a amar a Portugal e a Espanha e a todos os demais países. Pero eso ya no nos sujeta, eso ya no nos limita de ninguna manera. Isso já não nos sujeita, não nos causa qualquer tipo de limites. Porque hemos pasado a ser parte del reino de Dios. Porque já passamos a fazer parte do reino de Deus. La iglesia verdadera de Jesucristo predica el reino de Dios, no predica religión. A igreja verdadeira de Jesus Cristo pregou o reino de Deus, não pregou nenhuma religião. Y manifiesta lo que es el reino de Dios. E manifesta o reino de Deus en todas las áreas de su comportamiento. em todas as áreas da sua manifestação. Y vamos a ver cada vez más cómo el evangelio del reino se predica por todo el mundo. E vamos ver a cada dia e cada vez mais como o evangelho do reino de Deus se prega por todo o mundo. Conozco a muchos pastores que nunca predicaban sobre el reino de Dios. Conheço a muitos pastores que nunca jamais pregaram acerca do reino de Y Deus. algunos de ellos les estoy viendo que ahora solo predican sobre el reino de E Dios. vejo que muitos deles agora somente pregam acerca do reino de Deus. Pero claro, no solamente hay que predicarlo, sino que hay que ser reino de Dios. No Tú y yo somos reino de Não Dios. somente há que pregá-lo, mas temos que ser reino de Deus. E tu e eu somos reino Porque de cuando le Deus. preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino? E os discípulos perguntaram, Senhor, quando virá o reino? No hagáis caso cuando os digan que viene aquí, que viene allá, porque el reino está entre vosotros. E ele disse, não façais caso quando digam que venham agora ou depois, porque o reino está entre vós. En el original es dentro de vosotros Em original significa y a vuestro alrededor donde está vais. dentro de vós e está à vossa volta. Porque el evangelio que Jesucristo nos trajo no es otro más que el evangelio del reino. Porque o evangelho que Jesus Cristo nos trouxe não é outro mais que o evangelho do reino. La última profecía que nos avisa de la venida de Jesucristo A última profecia que nos avisa da vinda de Jesus está Cristo escrita en Mateo 24:14 está escrita em Mateus 24:14 y dice e así: diz assim: y este evangelio del reino quando este evangelho do reino será predicado a todas las naciones será pregado no mundo inteiro, y entonces vendrá el fin. em testemunha a todas as nações, e então Este virá o fim. evangelio del reino. Este evangelho do reino. Quiero que entiendas Quero que que la entendas iglesia verdadera de Cristo que é a verdadeira igreja de es Cristo, la embajadora del reino de Dios embaixadora do reino de y Deus, establece el reino de Dios. estabelece o reino de Deus. No es un culto dominical entre paredes. Não é um culto dominical no meio de paredes. No es un conjunto de reuniones y reuniones, Não é um conjunto de reuniões e mais reuniões. sino que es el reino de los cielos que ha bajado a la tierra, porque Cristo el Rey lo bajó. Não é que é o reino de Deus que abaixou à terra e Cristo reina nele. Por eso la iglesia verdadera está formada por valientes, Por isso a igreja verdadeira está formada por valentes, que establecen el reino en la economía, que estabelecem o reino na economia, establecen el reino en la familia, estabelecem o reino na família, en la enseñanza, no ensinamento, en la sanidad, na sanidade, en todas las áreas de la em vida del hombre. todas as áreas da Ahí vida van do homem. leudando con la buena levadura Aí vão levedando com a boa levedura y dando gloria al Rey. e dando a glória ao Rei. Mateo 11:12. E desde os dias de João Bautista até agora, os reinos dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Hasta Juan el Bautista era la ley y los profetas. Até João Bautista Era la ley y los profetas. e a lei e os profetas. Desde Juan Bautista es el reino de Dios que es anunciado. João Bautista e o reino de Deus vos é anunciado. Y los violentos, Os violentos, los os valientes, valentes, lo arrebatan o arrebatam y lo establecen. e o estabelecem. ¿Tú quieres ser un valiente ¿Tú o quieres un ser un cobarde? valente Los o un cobardes cobarde? no van a entrar en el Os reino de Dios, cobardes não entrarão no reino de Deus, a no ser que se arrepientan a não ser que se arrebentam, y se arrepentam, dejen perdão. que el Señor los haga valientes. Si dejan que el Señor les haga valientes, sí. Se permitem que Deus os faça valentes, Porque yo creo que todos éramos bastante cobardes antes de Cristo. porque eu creio que todos éramos bastante covardes antes de chegar aos pés de Cristo. Por eso la iglesia verdadera de Jesucristo es invencible. Por isso a igreja verdadeira de Jesus Cristo é invencível, Porque aquel que venció
Porque aquele que venceu está venciendo cada día a través de su iglesia. está a vencer a cada dia através da sua igreja. Está manifestando su victoria absoluta y definitiva cada día a través de su iglesia. Está manifestando a sua vitória absoluta a cada dia através da sua igreja. Y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Unos versículos más. Mais uns versos. 1 de Juan 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Así que no temas nada. Assim que não temas nada. Yo les digo a muchos obreros, Eu digo a muitos obreiros, no tengas miedo, que son unos cobardes. não tenhas medo, porque são cobardes. Todos nuestros enemigos son cobardes. Todos os nossos inimigos são ¿Sabes cobardes. que los demonios son cobardes? Tu sabes que os demónios, na realidade, são covardes? Como los perros. São como os cães? Los perros son cobardes. Os cães são cobardes. Solamente se ponen fuertes cuando huelen que tienes miedo. Somente se tornam fortes quando sentem que tu tens medo. Pero cuando no huelen que tienes miedo Quando não olfatam que tu tens medo y te enfrentas con ellos e os enfrentas y y te acercas a ellos, e ficas mais próximo deles, salen corriendo. então começam a fugir, correm Huyen. e fogem. Así son los demonios cuando vamos con el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Assim Jesucristo. são os demónios quando vamos no nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Están vencidos, Eles estão vencidos. porque mayor es el que está en nosotros Porque maior é aquele que está em vós que el que está en el mundo. do que aquele que está no mundo. El que está en el mundo está vencido. Aquele que está no mundo está vencido. Satanás ha sido vencido Satanás foi vencido y con él todos sus ejércitos. e com ele todos os seus principados e potestades. La iglesia de Jesucristo es invencible. A igreja de Jesus Cristo é invencível. Sí, decía un tal Beza que es un yunque que ha gastado todos los martillos. Un yunque donde se hace la forja con el hierro, se golpea. Diziam, é melhor em castelhano, que senão la vou a liar. Un yunque. Donde se golpea el hierro para hacer una espada, para hacer no sé Não qué. entendem? Uma bigorna. Una ok. ligorna. Ligorna. Una ligorna, hombre. Mira qué bien. Dilo. Obrigado, La iglesia de Jesucristo es una ligorna que ha gastado todos los martillos. Amén. Amém. Pero yo digo Mas eu digo que la iglesia de Jesucristo que a igreja de Jesus Cristo es un diamante irrompible que é diamante que é inquebrável. que ha reventado, ha quebrado todos los yunques. Que quebrou todas as bigornas. Así que es más que un yunque, que cualquier yunque. Assim que é mais do que qualquer bigorna. A ese diamante, É esse diamante, tú sabes que a veces prueban los diamantes golpeándolos con un martillo sobre un yunque. tu sabes que muitas vezes fazem testes com diamante martelando sobre uma bigorna Y si aguanta, e se aguenta, eso es un diamante impresionante. é porque é diamante de extrema qualidade. Pues la iglesia verdadera de Jesucristo Assim que a igreja verdadeira de Jesus Cristo ha quebrado a lo largo de la historia todos los yunques y todos los martillos, quebrou ao longo da história todas as bigornas e todos os martelos, con los cuales ha sido probada. com os quais foi testada. Colosenses 2, 13 a 15. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos deleites e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos e havendo riscado o escrito de dívida, o que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-os na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Vivimos de triunfo en triunfo si somos parte de la iglesia verdadera.
Vivemos de triunfo em triunfo, somos parte da igreja verdadeira. Eso implica de guerra, de batalla en batalla. Isso implica que estejamos de batalha em batalha. Eso implica ir de sufrimiento en sufrimiento. Isso implica que venhamos de sofrimento em sofrimento. Pero así vamos madurando y haciéndonos cada vez más fuertes. Mas assim vamos amadurecendo e ficando cada vez mais fortes. Y cada vez teniendo victorias mayores E cada vez alcançando maiores vitórias. por aquel que venció. Para aquele que já venceu. Y lo que nos espera por delante E aquilo que nos está à espera por diante es participar de la gran victoria final, é participar da gloriosa vitória final, en la que millones de almas se convertirán a Jesucristo de que milhões de almas se convertirão a Jesus Cristo y lo dejarán todo. e deixarão tudo. Dejarán a su padre y a su madre. Deixarão ao seu pai e à sua mãe. Dejarán su trabajo, su dinero, por mucho que tengan. Deixarão o seu trabalho e o seu dinheiro por muito que tenham. Darán todo lo que tienen para los pobres o para el Señor. Darão tudo aquilo que tenham para os pobres e para o Senhor. Y como locos E como loucos, seguirán a Cristo seguirão a Cristo para predicar por todo el mundo y arrasar la tierra. para pregar por todo o mundo e arrasar a terra. Eso vendrá, Isso virá. tanto si nosotros tenemos el privilegio de estar ahí como si no. Tanto se nós temos o privilégio de estarmos pessoalmente aí ou não. Y eso me anima mucho, E isso anima-me muito, porque así nunca miro hacia atrás. porque assim jamais mirei para trás. No tengo añoranzas Não tenho grandes desejos. de las maravillas que Dios hizo atrás, Não tenho melancolias sobre aquilo que Deus já fez no passado, sino que sé que lo que viene por delante es mucho más glorioso cada día. senão que sei que aquilo que está por vir será muito mais glorioso e é manifestado a cada dia. La verdadera iglesia de Jesucristo A verdadeira igreja de Jesus Cristo padece, pero no perece. padece, mas não perece. Sufre, Sofre, pero vence. mas vence. Con ese amor que todo lo vence. Com esse amor que tudo vence. Con esa fe que mueve montañas. Com essa fé que faz mover montanhas. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia Tu verdadera? queres ser parte dessa igreja verdadeira? ¿Estás dispuesto realmente a hacer la voluntad del Padre como Jesucristo mostró que ha hecho siempre? Estás disposto a fazer a vontade do Pai tal qual como Jesus Cristo mostrou que sempre o fez? Te invito a que te pongas de pie Então eu convido-te que te ponhas e onde estás de pé para decir: quiero ser miembro de este cuerpo de Cristo. para dizer eu quero ser membro deste corpo de Cristo. Quiero ser baluarte, columna de la verdad. Quero ser baluarte, quero ser coluna da verdade. Quiero la verdad y nada más que la verdad. Quero a verdade e nada mais do que a verdade. Y no quiero aceptar que se adorne la mentira con apariencia de piedad. Não quero aceitar que se adorne a mentira com aparência de piedade. No quiero mezclar el agua con el vino. Não quero misturar a água com o vinho. Quiero la verdad y solo la verdad. Quero a verdade e somente a verdade. Quiero que se haga la voluntad de Jesucristo en mi vida. Que se faça a vontade de Jesus Cristo na minha vida. Todos los días de mi vida. Todos os dias da minha vida. Que Él siga edificándome. Que Ele siga a edificar-me. Quiero vivir teniendo respeto profundo a Dios. Quero viver tendo profundo respeito a Deus. Y que nunca me falte ese temor de Dios. Que nunca, jamais me falte esse temor de Deus. Quiero llegar a la meta honrando a mi Señor. Quero chegar à meta honrando ao meu Senhor. Y siendo fiel a la visión celestial. E sendo fiel à visão Quiero ser celestial. embajador del reino de Dios. Quero ser embaixador do reino de Deus. Quiero ser parte de la familia eterna de Dios. Quero ser parte da família eterna Un de Deus. hijo entre muchos hijos. Filho de entre muitos filhos. Y quiero hacer la voluntad del primogénito. E quero fazer a vontade do primogênito. La voluntad de Cristo. A vontade de Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Aí onde estás, fecha os teus olhos. Y Jesús, E diz Jesus, Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, muchas gracias muitas muchas graças. gracias. Muitas graças. por injertarme en tu familia, Por insertar-me na tua família. por adoptarme como hijo.
por adotar-me como teu filho, por hacerme parte de tu familia eterna. por fazer-me parte da tua família eterna. Muchas gracias, Jesús, Muitas graças, Senhor Jesus, por hacer de mí una estrella, por fazer de mim uma estrela, un luminar uma luz, con tu luz com a tua luz y brillar en tu nombre, e brilhar no teu nome, solo para darte gloria a ti. somente para dar-te glória a ti. Gracias, Jesucristo, Graças, Jesus Cristo, por hacerme mensajero de tu verdad, por fazer-me mensageiro da tua verdade, porque solo tu verdad es auténtica. porque somente a tua verdade é autêntica. Queremos seguir proclamando tu nombre, Queremos seguir a proclamar confesando o teu tu nombre, confessar o teu nome, donde quiera que vayamos. onde quer que vayamos. Señor, que no seamos cobardes. Senhor, que não sejamos covardes. Pon en nosotros tu valentía Põe a nós a tua valentia para no callar ante la injusticia, para não calar diante da injustiça, para no pasar de largo ante la necesidad del prójimo, para não ignorar a necessidade do próximo, para siempre confesar tu nombre para sempre confessarmos o y teu no nome avergonzarnos de tu evangelio. e não envergonhar-nos do teu evangelho. Nunca avergonzarnos de tu Nunca evangelio, envergonhar-nos do teu evangelho ni de ti, Señor. e de ti, Senhor. Tómanos, Señor, Toma-nos, Senhor, y fortalécenos, e fortalece-nos, Senhor. edifícanos, Edifica-nos, Senhor. fúndenos en tu familia, Senhor, funde-nos em tua família, parte de tu iglesia verdadera. parte da tua igreja verdadeira. Bendice mis hermanos Abençoa os meus irmãos y ayúdales, e ajuda-os. guárdales del mal, Guarda os meus irmãos. en el nombre de Em Jesucristo. nome de Jesus. Amén. Amém. Queremos darte gloria y louvor. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos darte glória e louvor. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Queremos dar-te glória e louvor. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvor. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Grande és tu, grande os teus milagres são. Não há outro como tu. Não há outro como